Boa tarde, Tenalta. Boa tarde, Denis. Boa tarde, Mayra. Seja bem-vinda aqui comigo no Jeito de Ser com a psicóloga Silvana Lima. Obrigada pela sua audiência. Hoje eu trouxe uma convidada, uma amiga, doutora Elaine Tamos de Moraes. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Daqui a pouquinho nós vamos discutir temas bem interessantes e muito importantes. Não só para mulheres, como para homens e principalmente para as crianças. Daqui a pouquinho eu volto com você e eu te apresento mais detalhes. Eu vou para os meus apoiadores. Eu queria agradecer a Glória, Personal Stylist. O número dela é 993 18 15 93. A Clés Beleza Feminina. Rua Natália Natarola, 171, no Vila Rica, aqui em Santa Bárbara. A Amiga Moda Plus Size, ela fica na Pascal Ardito, a linha americana, no São Vitor. O telefone de lá é 3604-3810. O consultório odontológico Doutora Andréia Macchione, fica na Rua Floriano Peixoto, 456, aqui no centro de Santa Bárbara. O número é 3463-6765. A Prêmio Seven Tour. Planeje sua viagem com descanso merecido. Você, esposa, que quer tirar um pouco de lazer com a sua família, com seu filho, agora nas férias, faça um planejamento de viagem na Seven Tour. Fica localizado ali na Rua Peru, 636, no bairro Santo Antônio, em Americana, no edifício Win Office Tower. O número é 3405-9001 ou 3405-8444. E o meu espaço terapêutico Viva, que fica localizado em Americana, no Vila Pavã, na Praça dos Expedicionários, número 56A. O número é 99292-9054. Lá nós fazemos atendimento terapêutico infantil, adulto, adolescente e idosos, acompanhamento em grupos com doenças degenerativas e psicoterapia individual. Eu queria agradecer o nosso secretário da Cultura, o senhor Evandro Félix, que marcamos uma reunião essa semana, só que devido à agenda dele estar muito concorrida, com programas em mídias, eu cancelei. Então eu queria agradecer e pedir desculpa ao mesmo tempo por ter cancelado o nosso encontro. E já havia agendado a doutora Elaine, uma nutricionista, para a outra semana, eu antecipei. Eu vou deixar o senhor Evandro Félix para daqui a algum tempo, quando a agenda dele estiver mais cabível, e adiantei a minha convidada de nutrição, para passar informações para vocês. E eu queria também mandar um recadinho para vocês que hoje, em pleno sábado, não aqui só na nossa cidade de Santa Bárbara e região, como em todo o país, nós estamos vivendo esse momento de greve. E hoje, desde ontem que eu estou vendo falar, eu vou falar da área da saúde, vocês podem ter um conhecimento mais amplo, mas desde ontem eu estou ouvindo falar que cirurgias estão sendo canceladas, atendimento que faz as nefrologias, tratamentos de rins estão sendo cancelados devido a não ter chegado o medicamento. Mas eu queria lembrar para vocês o seguinte: será que é por causa da greve que está em falta? Desde quando que nós não temos medicamento em farmácias populares? Desde quando que nós vamos num clínico do SUS, marcamos uma cirurgia e ela é cancelada? A greve dos caminhoneiros começou essa semana, isso vem acontecendo há anos. Então, assim, não vamos justificar uma coisa que não é o motivo, tá?
eu quero deixar bem claro que esses acontecimentos, o nosso país está vindo cada vez mais acontecendo. Os hospitais públicos não estão fazendo mais a cirurgia necessária. E ontem começaram a falar que, por causa da greve, estão cancelando cirurgias, atendimentos, farmácias sem medicamento. Então, internautas e as pessoas que estão me assistindo, vamos começar a pensar a nossa realidade. Não vamos começar a justificar uma coisa com outra. E deixa eu apresentar minha convidada para vocês, que eu só falei o nome dela, doutora Elaine Tamos de Moraes. Eu fiz um mini currículo dela para passar para vocês. Ela é graduada em nutrição em 2005 pela Unimep, é pós-graduada em fitoterapia e suplementos nutricionais pela Estácio de Sá e está terminando outra especialização em nutrição clínica funcional. Ela atende os casos de necessidade de redução alimentar, avaliação antropométrica, bioimpedância, avaliação bioquímica, nutrição funcional, nutrição esportiva, emagrecimento, prevenção e tratamento de doenças, que é o tópico que eu pedi para ela vir aqui hoje, para prevenir o nosso tema. Vamos ao nosso tema. Nosso tema de hoje é transtornos alimentares ou distúrbios alimentares. Se você se identificar com alguns desses transtornos que nós vamos passar para vocês, eu gostaria que vocês procurassem ajuda, principalmente na fase da adolescência, a fase adulta também. Vamos falar do homem também, vamos começar a se aceitar, procurar uma ajuda de um clínico, procurar a ajuda de uma nutricionista, procurar a ajuda de um terapeuta. E dizer para você não ter vergonha. Não ter vergonha, porque nós estamos aqui para auxiliá-los e para orientá-los, né, Elaine? Exato. Eu acho que eu fiz correto. O seu consultório fica ali na Tiradentes, né, na Avenida Tiradentes, no 855. Exato. E aqui em Santa Bárbara, né? Eu acho que eu falei corretamente o seu currículo, que eu fiz a cópia. Sim, mas sim. Agradeço pelo convite, Silvana. Imagina. É um prazer estar falando um assunto que, de certo modo, é polêmico, né? Transtorno alimentar, às vezes, acaba passando batido pela família, pela própria pessoa, porque esse transtorno não é algo... Não, são vários transtornos que a gente vai falar, mas, na grande maioria, a pessoa ela não é capacitada. Muitas vezes dos sintomas que a gente vai citar aqui, a pessoa apresenta o sintoma, mas ela não se enxerga daquela forma. Ou então a família é muito importante estar participando. Ou às vezes, Elaine, a pessoa nem sabe que faz parte da alimentação. Às vezes ela pensa que é outra coisa que está acontecendo. Sim. E ela não consegue entender que é alimentação. Existe transtorno que distorce muito a mente, né? E vamos falar dela. Eu queria começar a te perguntar, Elaine, da anorexia nervosa, né? Como que você consegue diagnosticar ela? Infantil, adulto? Como que é a forma de tratamento? Sim. A anorexia o nome anorexia revela muito o fato da pessoa não comer. E a grande maioria das pessoas que têm anorexia, ela não come, não é porque ela não sente fome, ela sente fome, só que ela tem uma visão distorcida do corpo. Ela se vê no espelho obesa, com sobrepeso, sendo que na realidade ela tem uma magreza que chega no grau de desnutrição. Então ela não é a distorção de imagem que acaba acontecendo. E esse público é um pouco daquilo que eu falei, que a gente vai estar citando alguns sintomas que a própria pessoa ela não vai enxergar como sintoma dela mesma. Quem tem que estar prestando isso muita atenção é a família. A família tem que estar atenta se ela acaba colocando sempre roupa quente em pleno verão, por conta que é comum pela diminuição de gordura corporal ela sentir mais frio. O fato de sentir muita fraqueza também é um dos sintomas. Às vezes ela evita muito convívio alimentar com outras pessoas porque ela não quer comer. Então, Elaine,
Elaine, doutora Elaine, vai ter momentos que eu vou chamar ela de Elaine pelo convívio nosso, e vai ter momentos que eu vou chamar de doutora Elaine. Ela é mais diagnosticada na infância ou... O comum mesmo acaba acometendo mais adolescentes e principalmente do sexo feminino. Mas os estudos atuais vêm mostrando que também está aparecendo em meninos, porque é o padrão de beleza, né? É exatamente a influência da beleza, a pessoa quer ser aceita. E nessa fase de adolescência é uma cobrança maior para eles por conta de sexualidade, então são vários fatores que acabam influenciando nisso. Então essa procura pelo corpo perfeito acaba sendo mais na adolescência. E uma coisa que eu queria ressaltar, depois que eu te fazer essa pergunta, a nossa forma de tratamento para alguns distúrbios alimentares, que eu acho que eu não falei no começo. Como que é feita uma terapia com psicólogo, com a pessoa com distúrbios alimentares? O que acontece? Nós temos que trabalhar em conjunto. A nutrição, um clínico, um psiquiatra, se necessário, um neuro, se necessário. O que é o nosso trabalho? É readaptar o paciente a essa nova fase. Porque ele vai ter que começar a se alimentar novamente de um modo diferente, ele vai ter que se readaptar a medicamentos, que às vezes são necessários, medicamentos. Então, o nosso trabalho é readaptá-los ao novo convívio de vida para uma qualidade de vida melhor. E quais são os profissionais que atuam na anorexia? Sim, a parte de a psicóloga, a própria nutricionista. Tem a questão do psiquiatra, né? Eu acho que todas as áreas acabam sendo envolvidas. E a participação da família, sempre. Porque acaba tendo muito a questão, às vezes, a família fala assim, como essa pessoa, meu filho não come, minha filha não come, sendo que tem a comida, ela não tá vendo e tem essa negação. Você pode falar até melhor do que eu em propriedade disso. Na anorexia, o que acontece na parte terapêutica? Ele distorce a imagem. Ele tá vendo aquela imagem, mas a pessoa não tá satisfeita, a mente dele distorce. Tipo assim, eu tô me vendo muito magra, mas eu tô me achando muito gorda. Sim. Ele distorce a mente. O anoréxico na parte terapêutica acontece isso. Bom, a Elaine falou da anorexia que está ligada à nutrição. Eu vou falar para vocês de uma que está ligada diretamente à área da psicologia, que o nome do distúrbio é hiperfagia. O que acontece com essa pessoa? Prestem atenção, que vocês vão falar assim, mas é depressão. Ela não é depressão, eu vou explicar o que é. A hiperfagia, ela acontece no decorrer de alguma falta de... Não, Elaine. A hiperfagia é a perda de ente querido. É pós-traumático. A hiperfagia é a perda de um ente querido, é a fase do luto. Por que eu falei para vocês que vocês vão trocar com a depressão? É o seguinte, a hiperfagia tem 9 a 10 meses que a gente chama de fase do luto. Após esse período, a pessoa recai os sintomas igualzinho da depressão. Ela começa a engordar, ela começa a se isolar, ela não quer saber de alimento. E aí, como que a gente dá o diagnóstico? Por causa do luto, por causa da fase do luto, que ela passou inteiramente a fase do luto e continuou. Então, a gente consegue desmificar uma com a outra por causa disso. A mesma coisa é uma perda de algum bem material. Você tem um imóvel muito caro, aconteceu alguma coisa, você perdeu. Temos o tempo, temos o período para você recuperar dessa recuperação. Após esse período, se você recair em não querer sair de casa, se isolar, não querer comer, não querer saber de nada, você cai na hipergrafia. Ela não é a depressão, então é muito confundido. E os tratamentos para esse tipo de transtorno é a terapia, juntamente com a nutrição e o clínico. Os 3 vão ajudar a auxiliar você no caminho correto. Você consegue ver, Elaine, também os comentários de algumas pessoas.
A Mari Scavacini está conosco. A Rose Rebelo, boa tarde, Rose, beijo. Kathleen Luciana, conseguiu ver? Sim, sim. A Neide Santo, oi lindas. Boa tarde, Neide. A Rose Rebelo arrasando como sempre. Sil, obrigada, Rose. O Marcelo Zulu, beijo, Marcelo. Boa tarde. A Neide linda. Jéssica Carvalho. Quer continuar, Elaine? A Vera Lima? Você consegue? Já perdi aqui. Já perdeu? Sim, a Neide Santos arrasando. A Lourdes, né? Lourdes. Maravilhoso o seu programa. Silva Cruz está assistindo. Beijo, Silva. Aí tem um boa tarde. Você consegue ver, né? Concordo. A Ana Souza, você consegue ler o da Ana Souza? Ana de Souza. Isso mesmo, Sil. Falando a verdade. Parabéns. A Luzinete Basta. É isso aí, amigo. Marcelo, boa tarde. Aí vem os coraçãozinhos. A Lourdes, Sil, magrela que nem eu. Ah, da anorexia, ela quer falar. O programa está ótimo. Zuleide de Jesus. Programa maravilhoso. Aí tem uma aqui, Florivaldo, você consegue ver? Maravilha, é isso aí, menina. E o outro, Evânia. Evânia Toneto. Doutora, fala aí, doutora Elaine. Doutora Elaine, excelente profissional, obrigada. E tem uma Dulcineia Tamos Cotrim. E a Silvinha Cadeirante. Boa tarde, Silvinha. Seja bem-vinda aqui no Jeito de Ser comigo, Silvana Lima. Bom, eu vou falar para você agora, Elaine. Eu queria que você falasse da bulimia. Nós falamos da anorexia. Sim, sim. Fala da bulimia. Como que os sintomas e quais são as formas de tratamento especialista. Tá. A bulimia, ela acaba cometendo também, principalmente adolescentes. Não tem um padrão de beleza, vamos supor, não são pessoas acaba sendo magra demais, ou sobrepeso, ou pessoas normais, então não tem um padrão para você falar assim, igual a anorexia, que é uma coisa visível, né, pelo emagrecimento acentuado. A bulimia, são pessoas que acabam tendo um convívio social normal, só que ela acaba tendo episódios de compulsão. Então ela acaba comendo mais, exageradamente, e depois vem o arrependimento. E ela mesmo provoca o vômito, né? Então, assim, o que caracteriza a bulimia é o arrependimento, e dela vem uma forma de tentar minimizar a absorção desse alimento, que pode ser por vômito, pode ser até mesmo por laxante. Então, geralmente é dessa forma que acaba atingindo a parte da bulimia. E a faixa etária, ela já é a contrária da anorexia. Ela acontece também na adolescência, mas ela acontece na fase adulta, né? Sim, é como se fosse... E também, às vezes acontece da pessoa, não é adequado, mas aconteceu dela provocar o vômito, e daí, assim, para ser considerado bulimia, não é um episódio, né? É uma pessoa que faz isso com uma certa frequência. Então, um dos sintomas que a gente acaba vendo na pessoa bulímica, por provocar muito vômito, ela começa a ficar com calo na mão. Também é notável também que acaba perdendo a parte de esmalte do dente, que pode levar a mais cáries e tudo mais. Então você percebe que o dente também está com menos esmalte, erosão dos dentes, né? Também é uma característica da bulimia. Aí tem os profissionais envolvidos para auxiliar uma pessoa diagnosticada com bulimia. A parte terapêutica, o que nós trabalhamos? É diferente da anorexia, que eu falei que distorce a mente. A bulimia, nós trabalhamos o quê? A culpa, a gente trabalhamos o isolamento. Cada transtorno, nós terapeutas, trabalham de uma forma, aquilo que atinge mais o paciente. Sim. E a nutrição, tem a nutrição? Também voltando a falar a questão de que às vezes pelo acesso à informação, a gente tem muita informação na internet. Então, quando muitas nutricionistas falam trabalha com o individual, né, que o que é para um não é para outro. A questão do bulímico, quando ele tem fome é que ele tem o evento de compulsão. Então, quando às vezes ela está querendo perder o peso, a pessoa, e ela acaba fazendo um jejum muito grande, e daí ela acaba levando a compulsão. Então, cuidado com essas dietas de internet, sem orientação específica, porque o protocolo para o tratamento é exatamente isso. Às vezes tem uma rotina, comer em determinados horários para não ter aquele pico de fome onde ela vai ter o descontrole. Então, o trabalho com a nutrição é uma reeducação alimentar,
estabelecer que comer faz bem para a saúde, né? Não ter, e ter horários, acaba tendo mais inicialmente para o tratamento da bulimia. A Elaine falou da bulimia e eu vou falar de um outro para vocês, a alotriofagia. Qual que é essa alotriofagia, Silvana? Muitos conhecem como síndrome de Pica. Nossa, que nome estranho mas vocês vão assimilar eles. Na pessoas período gestacional, a mulher gestante e criança de 5 a 7 anos, é comum encontrar esses sintomas, porque é aqueles desejos de comer barro, gelo, bloco, terra, cinza de cigarros. Então, ela é comum em gestante e em criança de 5 a 7 anos devido à anemia. Eles têm uma anemia muito recaída e surge essa necessidade, essa vontade. É uma necessidade que eles sentem, é falta de ferro e zinco. É uma deficiência que tem no corpo. Fora essas duas opções, ela cai em um transtorno que chama alotriofagia. As principais complicações são no sistema digestivo, que pode acontecer intoxicação ou infecções, por não ser um alimento nutritivo, que nem o bloco. A gestação, a maioria é o bloco. Eu não sei se é por visão, que as gestantes vê mais os blocos, elas sentem muito o desejo de sentir o sabor do bloco, né? E isso faz muito mal, isso dá uma infecção, porque não tem nutriente nenhum. Não tem gente, tem química, né? É uma química que foi feita aquele material e causa um dano no intestino, na digestão da pessoa. A cinza de cigarro também, a gestação provoca bastante, a degustação. Tem bastante que acaba consumindo tinta. O gelo também, o gelo é muito comum acontecer. E qual mais, Elaine? Eu acho que acaba sendo isso, até cabelo, tem o hábito. É bem característico, daí é importante, se você que é gestante e começa a sentir essas vontades estranhas, né? Procurar ajuda, porque provavelmente é carente de algum nutriente. Os mais comuns é o ferro e o zinco, sim, mas não só esses, né? Tem que fazer uma investigação detalhada para ver qual realmente é o nutriente que está em deficiência. E os profissionais que trabalham em conjunto é o terapeuta, eu, a Elaine, nutrição, aí vem, nesse caso, vai ter que vir o clínico e o obstetra e o gastro, para saber como que está o perfil interior da pessoa, porque ela deglute mesmo e isso acaba fazendo mal devido à química que é feita aquele material. Sim. E tem uma que a Elaine vai passar para vocês, que é a ortorexia nervosa. Esse transtorno ele é mais atual. A busca pela informação, como até a gente fala muito a questão da informação que está disponível na internet, é sobre a alimentação saudável. Então, a gente procurar a comer alimentos menos industrializados, a questão de comer comida de verdade, desembalar menos, né, descascar mais, isso é saudável, a gente tem que buscar. Agora, quando se transforma isso em transtorno? É quando a pessoa acaba bitolando muito. Ela acaba dependendo, alimentos que realmente é considerado saudáveis, ela começa a achar pelo em ovo, como se fala, e ela acaba tendo uma dieta muito restritiva. Então, a oferta de nutrientes é insuficiente. Então, quando a gente pensa parece que é um transtorno legal, né? É uma pessoa que tem obsessão em comer corretamente. Mas só que ela acaba, como é um transtorno psicológico, né, Silvana? Isso acaba fazendo com que ela não mensure o que é o certo e o errado. Acaba sendo tudo muito obsessivo. E na terapia a gente trabalha esse lado, a obsessão. Porque a pessoa ela fica muito focada naquele alimento. Na ortorexia, o que acontece? A pessoa ela foca muito no verde, nos alimentos verdes. Ela esquece, ela abomina a gordura, abomina o carboidrato, abomina tudo que é feito com fritura. Ela se liga muito, ela fica obsessa, ela guarda.
ela começa a guardar em congelamentos por muito tempo, com medo que há falta. Então, assim, na terapia nós trabalhamos a obsessão. Sim. E na nutrição, cada profissional tem sua etapa da forma do que trabalhar para ajudar uma pessoa com essa deficiência. Essa é um transtorno atual, né, que não se tem muito estudo relacionado, mas as pesquisas mais atuais apontam que sabe qual que é o grupo que acaba atingindo, Silvana? As nutricionistas. Eu brinco, eu falo assim, olha, eu não sou uma nutricionista bitolada, tem que ter equilíbrio, né? Comer errado de vez em quando pode, você não pode com toda frequência. Não pode com frequência. Então, não só nutricionistas, profissionais do mundo da moda, artistas, dependendo do... Acaba tendo mais a parte de modelos, né? Que tem o padrão da beleza também. Mas associando que acaba sendo outro transtorno que eu gostaria de falar também, que ele não é parecido, mas ele mora junto ali, do ladinho, é a vigorexia. É muito relacionado porque a gente começa a pensar que a alimentação saudável também tem que estar associada à prática de atividade física. E a vigorexia... vai vir agora uma briga aqui, gente. Presta atenção. Ela defende, ela falou assim que a ortorexia, ela defende por causa da nutrição. A vigorexia, o que acontece? Vocês vão associar ela agora. Antigamente, a gente diria que ela era mais para o homem, só que atualmente as mulheres estão fazendo isso. Vocês sabem qual que é? Que eu não deixei pro Denis colocar para vocês alguma imagem de alguém com vigorexia. É aquelas pessoas bombadas, que fazem muito exercício físico, daqui a pouco ela me baixa, que fazem muito exercício físico, ficam muito musculosos, e agora é ambos o sexo, né? Não é só o homem, tem a mulher. Só que nós estamos falando ela da síndrome seguinte, quando é em obsessão, quando a pessoa usa muito anabolizante, quando a pessoa usa muito asteroide, que faz inflar, faz ficar aquela pessoa enorme de músculo. E a gente está falando em excesso, gente, não em coisas moderadas. Vocês que estão nos assistindo, não é aquela pessoa que tem acompanhamento de um personal, de uma nutrição, não. A gente está falando daquelas pessoas que fazem uso de potes enormes de anabolizante, que às vezes, de tanto usarem, o próprio músculo ele acaba se abrindo, né? Se rompendo, os músculos acabam se rompendo. Então, assim, vamos prestar atenção no que nós estamos dizendo, porque às vezes a nossa forma de falar, vocês vão falar assim, mas eu faço esse uso, então será que eu sou vigoréxica? Não. Se você tem um acompanhamento de um profissional, não. Nós estamos falando de uso abusivo, né, Laine? Não, é a questão que chega a pessoa fazer exercício, praticamente ela faz exercício o dia todo, não tem descanso. E o nosso corpo precisa descansar, né? A prática de atividade física, ela é muito importante. Falei para vocês muito. Não, eu vou defender que é importante fazer atividade física sim. Mas assim como a alimentação saudável tem que ser equilibrada, a prática de atividade física também tem que ser. É o excesso, né? Eu vou falar para vocês o que acontece, como que um terapeuta dá o diagnóstico da vigorexia. O excesso dos exercícios físicos, aí começa a recair da impotência sexual masculina. A mulher ela não tem fertilidade, ela não consegue engravidar, ela ganha muita massa corpórea, ela perde um pouco dos hormônios femininos e adquire um pouco dos hormônios masculinos. Deixa eu ver o que mais que acontece na vigorexia. Tem mais alguns sintomas? Mais essa questão mesmo, porque né? Quando a gente pensa, voltando até no assunto da anorexia, que a mulher para de menstruar por pouca gordura no corpo. E a vigorexia também, dependendo da situação, a mulher reduz tanto a porcentagem de gordura corporal pela hipertrofia dos músculos e tudo mais, ela também, a questão hormonal acaba sendo bem por isso, porque ela diminui muito e acaba parando de menstruar. Então, questão hormonal. Temos perguntas, Elaine? Temos pergunta e temos muitos parabéns, lindas. Vocês estão muito elegantes. Patrícia Luquete ou Luchete.
Manda um joinha. Luquete. Lourdes Breviglieri, dá um joia. A Ivanilde Alves Ribeiro Pereira, olá, boa tarde. O Marcelo Caconde Zulu tem uma pergunta para você, doutora. Boa tarde, doutora. Por que todas as vezes que eu almoço me dá muito sono e demoro muito para a comida fazer a digestão? Marcelo, a questão do sono pós as refeições é interessante você fazer uma bateria de exames, porque eu não posso nunca dar o diagnóstico, mas pode ser várias coisas, né? Às vezes um consumo excessivo de carboidrato. O cansaço físico, dependendo da hora que a pessoa acorda? Não necessariamente. O que ele está relatando acaba sendo assim, eu acredito, porque acontece muito isso no consultório. Aquela sonolência, eu até brinco que de domingo é comum a gente comer comida um pouco mais pesada. E realmente a gente tem sono no domingo. Será que como que está a sua alimentação? Agora, se a sua alimentação está adequada, equilibrada e você ainda continua com esse sono, a gente tem que ver como que está a sua insulina, né? Se você pode ter uma resistência à insulina. Então, são vários fatores que podem estar influenciando isso. O cansaço físico não dá, doutora? O cansaço físico não está relacionado, você vai ter sono o dia todo, e não após a refeição. Tá? E também tem a questão de, ele falou que demora muito para fazer a digestão. Daí tem que ser investigado a causa disso, né? Então tem que ver como que tá a sua digestão. Então não só como a nutricionista, próprio gastro, ele acaba vendo essa parte, sim. E tem outra da Lourdes também, doutora Elaine. Sil, pergunta para a doutora, eu que não gosto de comida, ela fala que ela não gosta de comida, e ela já falou que ela é muito magra, é aquela primeira que falou que da anorexia, que parece com ela. Mas... E ela está te perguntando por que ela não gosta muito de comida. Então vamos ver se ela depois responde a minha pergunta. Você não gosta de comida em geral ou aquelas coisas bem gostosas você gosta? Sabe, aquele doce ou uma massa, depende do gosto, né? A questão característica, né? Me responda isso daqui, que daí eu vejo qual que é o caminho que você quer tá perguntando. Aí tem outra aqui, não sei se é comentário, a Janaína Pérez. Leia aí, Elaine. Aqui, ó. Boa tarde, excelente tema. Por que no inverno sentimos muito mais vontade de comer? Nesse frio, pense em comida o tempo todo. Ai, quem que não é assim? É comum sim no inverno você ter mais apetite. O nosso cérebro ele é preparado para estocar gordura. Então, como é uma época onde cai muito a temperatura, então quanto mais gordura a gente tem no nosso corpo, menos frio a gente sente. Isso é uma questão. Outra questão que eu trabalho muito em consultório é a questão da hidratação. É muito comum também no inverno a gente diminuir muito o volume de água e o nosso corpo confunde sede com fome. Tá bebendo bastante água, Janaína? Então vamos beber água. Falou assim, tá com fome? Bebe um copo d'água e vê se dá para enganar um pouquinho. Mas é natural a gente não querer comer tanta salada no frio. No frio não é tão... eu falo que é gostoso tomar um suco no verão. Agora no inverno não é gostoso, é mais um chocolate quente, alguma coisa do tipo. Então, trabalhar com alimentação saudável é possível no inverno. E é a época onde tem mais facilidade para perder peso. Só que tem que comer certo, senão ganha peso. A Lourdes respondeu sua pergunta. Ah lá, não gosto de arroz, feijão e macarrão. Ah, tá. Mas eu assim... só gosto de pão e bolacha. Entendi. É o que eu falei. Como dizia minha mãe, só gosto de coisa boa, né? Então, quanto mais errada a sua alimentação, a sua papila gustativa, né, que está presente na sua língua, você acaba sentindo o sabor mais acentuado desses alimentos, que são mais gostosos, e os outros ficam menos atrativos. Só vou falar uma coisa que está fora do tema, mas eu acho que vale a pena para os internautas saber da alimentação. Quanto mais amarga a sua alimentação, menos vontade de doce você tem. Então, o café sem açúcar, a rúcula, as vegetais no geral amargo, faz você sentir menos vontade de doce. E conforme for sua alimentação mais pro doce, não necessariamente o sabor doce mesmo. Um carboidrato que tem a digestão mais rápida faz você sentir um certo prazer.
e faz com que você quer comer mais e mais esse tipo de alimento. Você sabe que eu ia te fazer uma pergunta seguinte, por que depois que nós almoça, dá aquela vontade de sobremesa, do doce? E aí é onde você falou. Mas isso daí é o hábito alimentar, tem que estar sendo associado, né? Sim, e assim, a nossa cultura brasileira é assim, o cardápio e a sobremesa. E a criança, porque tudo é um aprendizado, tudo vem de um comportamento. A criança, ela já cresce com esse aprendizado. Então, sabe aquela história tipo, meu pai era diabético, meu avô era diabético, eu sou diabética? Sim, pode ser. Pode ser que seja questão genética. Só que 80% dos casos que a gente que passa as síndromes mesmo que acaba acontecendo agora, metabólica, né? Que vem da diabetes, da hipertensão e tudo mais, vem muito mais pelo estilo de vida que é passado de geração em geração e não a questão genética. Então, o fato do filho querer sempre sobremesa após o almoço foi porque a mãe também comia. Então... é aprendizado, né? Sim. Elas agradecem, Elaine. Muito obrigada, meninas. Espero ter respondido, não sei a altura, mas... eu vou falar para vocês agora, a gente estamos falando de alimento, de gostoso, disso, de aquilo, mas agora vai vir um transtorno que vai decepcionar nós. Eu e a Elaine e vocês, internauta. Mas é bom, eu tenho que passar para vocês porque faz parte, né, do nosso cardápio de hoje, ele faz parte, que é o transtorno alimentar restritivo evitativo. Qual que é esse transtorno? Esse transtorno é a falta de vontade de comer, é o que leva o aporte nutricional e energético insuficiente do seu corpo. É a falta de interesse pela alimentação e comida, evitação de alimentar baseada nas características sensoriais dos alimentos ou preocupação em relação à consequência aversiva produzida pela alimentação. Ela é muito parecida com a anorexia, né, Elaine? Sim. O transtorno alimentar restritivo e evitativo é muito parecido com a anorexia. Por quê? Vamos diferenciar os dois. O evitativo e restritivo, a pessoa ela não tem vontade nenhuma de comer. Só interromper, porque quando a Lourdes falou que ela não tinha vontade de comer, eu falei assim, ai meu Deus, ela vai se identificar com o próximo, mas eu vi que ela gosta de coisa gostosa, então não é o caso. E o anoréxico, ele tem vontade de comer, mas ele não come porque ele vê sua versão distorcida, ele vê sua imagem distorcida. O restritivo e evitativo não, ele já vê a realidade mesmo, do jeito que está, mas ele não tem aquela vontade, aquela degustação ele não tem. A mamãe pode preparar os pratos coloridos, bonitos para os seus filhinhos, porque é comum em criança esse transtorno. Mas às vezes a mamãe fala assim, será que meu filho tem esse transtorno restritivo e evitativo? Às vezes não. Porque se seu filho come uma coisa e não outra, ele já não cai dentro desse transtorno. Ele já não é diagnosticado isso. Eu estou falando de não vontade nenhuma de comer nada. Seja o prato colorido ou preto e branco, né, Elaine? Sim, porque às vezes acontece da mãe fala assim, ele não come comida de jeito nenhum. Só que daí depois de 1 hora e pouco a mãe não resiste, vai lá dar um copo de leite. Ele vai e bebe. Então não. É que é comum em criança, né, Silvana? Só que não come mesmo. E tem agora o transtorno de ruminação, que é aquele, eu vou falar uma linguagem que vocês vão entender melhor. O ruminar é aquilo que você coloca para fora. Como que é esse transtorno? Esse transtorno é comum também em criança, só que ele acontece na fase adulta também. A criança ela rumina e consegue deglutir novamente aquilo que ela colocou para fora. Então, assim, é um transtorno? Não fica involuntário, sai involuntário, não faz força, a pessoa não força. Mas ela deseja, né? Ela deseja e consegue sair naturalmente, e ela deglute novamente. E vai essa briga, né? Vai essa briga até procurar o tratamento. E qual é o tratamento? É o mais simples que tem, são as modificações do comportamento. Ele não precisa, só se tiver muito excessivo, para ter medicamento farmacêutico. Senão, uma terapia e uma nutricionista consegue formalizar essa síndrome.
Só se ela tiver muito grande, né, Elaine? Se for uma coisa aberrante, sim, precisa de um clínico ou pediatra, no caso infantil, um gastro, às vezes também é necessário para ver por que esse alimento não está sendo segurado nos Porque órgãos. Não é assim, é muito comum em bebê ter refluxo, né? Então não é aquele regurgitar natural. Por isso que é um transtorno, não é tão comum, mas é o fato da pessoa ela querer que volte o alimento. Então, geralmente tem a questão parece que a bulimia, mas a bulimia, ela acaba sendo um jato, é o vômito, né? O vômito ele acaba sendo... E a bulimia, ela é provocada, né? Também provocada, é provocada. Só que a questão da ruminação é algo que, às vezes, ele tem as pessoas que acabam mastigando e cuspindo, e tem alguns que mastigam e engolem. Então, eles acabam até evitando ambientes igual quando já são maiores, porque eles sabem que isso é errado. Né? Quando não é com bebê, quando é com criança ou até mesmo adulto, não é muito comum, mas ele sabe que isso não é adequado, então ele evita comer em ambiente, porque logo ele vai sentir a necessidade de fazer isso daí. Então é bem estranho, né? Porque a gente não vê isso com um olhar comum, mas é algo que precisa. Tudo que a gente está falando são transtornos psicológicos. Ninguém faz isso se não estiver considerando esse transtorno. É uma alteração da parte psicológica da pessoa e precisa de tratamento. E tem o toque também está muito ligado ao tratamento psicológico, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Quando que a gente chama nutrição? Quando é aquele compulsivo por alimento, porque o toque ele pode ser obsessivo por limpeza, tanto pessoal como organização. Então, assim, o toque ele é muito amplo. A Elaine vai falar um pouco quando ele é o transtorno obsessivo compulsivo na parte alimentar. Sim. Eu acho que quem nunca saiu, foi almoçar em algum lugar, viu que era uma comida muito gostosa e comeu até sair de lá empanturrado, nossa, passando mal. Ok, isso foi uma compulsão. Para ser considerado um transtorno, isso acaba acontecendo no mínimo, pode ser 10, 15 vezes por semana, mas no mínimo 2 vezes por semana no período maior de 3 meses. Então, se você tem o hábito de ter compulsão, de se sentir culpado depois de comer, não provocar vômito, porque se provoca vômito é a bulimia. Então, você só vai ficar com aquele sentimento de culpa por ter comido. Agora, não é a situação onde você fala assim, nossa, eu gosto muito de comer comida japonesa. Hoje eu saí de lá passando mal. Não é legal fazer isso, né, Silvana? Mas assim, se for uma situação onde foi ocasional, você saiu de lá e falou assim, mas valeu a pena, valeu o que eu paguei, ok, tá valendo, não é adequado, mas não é considerado um transtorno. Mas é interessante ficar atento se você fizer isso uma vez, depois você começar a fazer depois de 15 dias de novo, e depois você... Isso é uma atenção. Nós precisamos comer por um único motivo. Eu falo na questão fisiológica, não questão de social e toda essa parte. A gente precisa comer porque é pela comida que a gente tem acesso aos nutrientes. Então, eu falo que Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Então, o fato de a gente sentir vontade de comer é para a gente sentir prazer. A gente sente prazer para a gente fornecer os nutrientes. Mas veio o homem e deixou tudo prazeroso. E daí tá tendo complicação agora, né? Então, cuidado tem que ter. E vocês internauta e o Denis e a Mayra que está aqui presente conosco, percebe a briga que é entre a nutrição e a terapia. Porque é assim, a Elaine defende um lado e eu defendo o outro. Só que temos que trabalhar em conjunto, não tem jeito. Então, assim, como que nós faz essa discussão? No receituário, um paciente vai até mim, eu falo, entrega para sua nutricionista, aí a pessoa entrega, aí vai lá na nutrição, a Elaine fala, entrega para sua terapeuta, aí nós fica essa briga com cartinha. Chamamos de cartinha românticas, essas interligação nossa. Deixa eu só falar uma questão da questão da compulsão, é que a gente imagina que acaba atingindo todos os obesos. Não. Só 30% dos obesos são considerados que tem esse tipo de transtorno. E também acomete pessoas em peso normal. Tá? Então, assim, ela
pode comer exagero 2 episódios e não ter facilidade para ganhar peso, ou então fala assim, não, deixa eu correr atrás de uma atividade física. Então, só que isso não é saudável. Tá? O Magnaldo Lima dos Santos, ele faz uma pergunta: os distúrbios alimentares necessariamente têm que ser tratados em conjunto com a nutricionista e psicologista ou independente, eu acho que é isso, né? Sim. Não, tem que ser em conjunto, né, Laine? Tem que ser assim. A maioria dos transtornos, na verdade, tem que estar junto a terapia e a nutrição. Alguns vêm o clínico ou o psiquiatra. Sim. Tem outros, que é o último que a gente vai falar agora, Magnaldo, que você vai ver que é um grupo. Não tem como ser só 2 ou ser 3, é um grupo de profissionais. É o último que nós vamos falar agora, passar para vocês. Mas a maioria é a nutrição, terapia, clínico, gastro, psiquiatra. Magnaldo, né? Magnaldo, a questão da equipe multidisciplinar, se a gente for analisar em quase todas as patologias, seja em questão de transtorno, acaba tendo associação. Então, às vezes acontece da pessoa não ter condição financeira de fazer todos, né? Mas pelo menos orientação inicial para começar o tratamento é importante, né? Importante. Porque assim nós fala do básico que somos nós, né, Laine? A comida e o calmante que sou eu, a terapia. Ela dá risada porque eu acho que ela fala assim, mas você não é tão calma assim. Então, assim, o básico desses profissionais, para quem sofre de transtorno, é a nutrição e a terapia. Aí, se necessário, que nem a ruminação, ela não é necessário um médico, um clínico, um psiquiatra, porque as duas profissões conseguem controlar, só em caso muito excessivo, que indicamos ou um médico. Vamos para a última agora? Vamos lá. Essa última, eu falo assim que é uma síndrome bem fofa e ao mesmo tempo não é. Uma que é fofa porque eu falo que é em bebê. Eu falo assim que é fofa porque ela já é diagnosticada na fase da gestação da mulher. Quando o feto está sendo gerado nos 9 meses, o pré-natal já consegue diagnosticar ela. Chama Prader-Willi. Síndrome de Prader-Willi. Ela é geralmente em criança. Você, quando o bebê nasce, já consegue diagnosticar. O bebê ele nasce com muita falta de músculo, muito molinho, aquele bebê que não tem cartilagem, tem muita cartilagem, não tem músculo, você pega aquele bebê macio. Com isso ele vai crescendo. Conforme ele for crescendo, vai aparecendo as deformidades no rosto, na perna, no braço. É comum? É comum, só que aqui no nosso país é uma doença rara de acontecer, né? É uma doença comum, mas é rara. É muito parecida com a síndrome de Down. Eu falo assim que as duas são muito parecidas. Por quê? Porque a criança, ela cresce, ela não tem cura. Ela cresce normal, como uma pessoa normal, desde que seja acompanhada com acompanhamento médico. Mas eu acho, quando eu vou pesquisar entre as duas, a síndrome de Down e ela, a Prader-Willi, ela afeta bem mais do que a síndrome de Down. Porque os órgãos sexuais são modificados na Prader-Willi, o metabolismo são modificados, a mente é modificado devido ao hipotálamo ser atingido. E na fase gestacional é descoberto porque devido aos cromossomos, igualzinho a síndrome de Down é diagnosticado. E você vai ver agora como que ela é um grupo de multiprofissionais para ajudar uma criança nesse estado. Qual que é, Laine? Fala. O tratamento ele acaba englobando muitos profissionais mesmo. É que, como a própria Silvana falou, isso, na grande maioria já é descoberto na gestação. É uma alteração no cromossomo 15 e daí assim, quando já tem essa alteração, já é mais fácil para ter o tratamento. Então, desde pequeno, a criança já passa por neuropediatra, por psiquiatra, acaba na forma da medicina em geral. Tem que já começar logo cedo com a fisioterapia para fortalecimento dessa musculatura.
prática de atividade física, como ela falou que tem alteração do metabolismo, tem facilidade de ganho de peso. Na realidade, a grande maioria tem excesso de peso. E a parte da psicologia é por conta que eles ficam muito nervosos quando eles têm a recusa do alimento. É um excesso muito grande de comida, desde bebezinho. Sim, a mamãe é muita fome. fome. A criança que tem fome o dia inteiro. Aí acorda um pouquinho à noite, quer comer direto, sem parar. Então, assim, é um distúrbio. Não é comum. Sim. E é diagnosticado desde a gestação. A mamãe que às vezes está gestante nos vendo, né, tá imaginando, não. Se seu obstetra falou que tá normal, confia nele, tá normal. Porque a partir do 3º mês já consegue descobrir se seu bebezinho tem alguma coisa nos cromossomos ou não. Não, é bem característico, já é uma coisa descoberta na gestação mesmo. E é raro, aqui no Brasil é raro ter a síndrome de Prader-Willi. De 100 acontece em 2 ou 1, por exemplo. É muito raro. 100 mil, né? Cada 100 mil. Sim. É muito raro, porém quem tem esse grupo de profissionais que trabalham juntos. São muitos, é fisioterapeuta, é nutrição, é psicóloga, é pediatra, né? Muitos. Isso, como eles acabam não crescendo por conta dessa displasia, né, muscular, acaba sendo muito aplicado o hormônio de crescimento, né? Que é o tratamento já convencional para ela pelo menos conseguir ter uma estatura mediana, porque senão geralmente se não faz o uso do hormônio, acaba sendo aqueles adultos muito baixos. Mas é característico mesmo dessa síndrome. Bom, eu vou para os últimos comentários. A Maria Isabel bate a palminha. O Marcelo Caconde, agora estou conseguindo ligar vocês duas. Olha, Elaine, toda vez que eu estou ansioso, preocupado, não consigo me satisfazer com outras coisas que não seja comer e como até mesmo sem fome. Olha que interessante. E é o mesmo que falou que dorme após o almoço. Tá vendo? E Ana Vitória, ótimo assunto. Aqui a Ana também, minha paciente aqui, ó. Melhor Nutri, me ajudou muito. Só tenho a agradecer. Obrigada, Ana. Bom, Elaine, tem mais algo para passar? Eu acho que foi um assunto rico, muito rico, muito mesmo. Eu acho que é importante porque o profissional, igual eu como nutricionista, às vezes você vai numa nutricionista, ela acaba não tendo, não somos nós que vai dar o diagnóstico, né? Então é importante você sempre buscar a saúde interna. Você tem que se alimentar da forma correta, não por se ter o padrão de beleza. Eu como nutricionista, eu acho que a gente tem que estar sempre em equilíbrio. E essa é a minha forma de trabalho. Eu acho que nada demais. Nada para ser patológico, mas também não de menos. A mesma coisa eu digo, porque assim, na terapia, se você estiver passando por alguma dificuldade, eu não vou conseguir te diagnosticar sozinha. Eu vou precisar da ajuda de outros profissionais. Você não vai sair de lá diagnosticado, por exemplo, de hipergrafia, por causa de alguma perda que você teve, anorexia, porque você não está se vendo do jeito que é, bulimia, porque você está provocando algo. Eu não vou conseguir fazer um diagnóstico sozinha, eu preciso de outros grupos profissionais juntamente comigo. Eu queria agradecer novamente você por essa participação que fizemos aqui à tarde hoje. Foi um prazer. Quando você quiser voltar, será bem-vinda novamente. Escolha um tema que você goste. Me mande um zap, que agora é tudo zap, né? E nós trocamos nossas ideias igual ontem à noite, fomos dormir debatendo esse tema, porque eu falei assim, é de uma extrema necessidade, porque às vezes a pessoa passa por situações e não sabe o que está acontecendo. Eu acho que essa troca, ela deveria estar sempre, né, Silvana? Foi tão gostoso, porque eu pude passar algumas informações para a Silvana, que é da parte nutricional, e ela da parte da psicologia. Não tenho certeza. Estudar engrandece. Hoje a gente percebe a oferta de informação. Um recado para finalizar: filtrem tudo que vocês leem.
procure saber qual foi a fonte. Isso. Porque esse excesso de informação está sendo bom para muitas coisas, mas está sendo ruim para outras. E Pera Bult, excelente assunto. A Elaine Modins Inato, doutora Elaine, parabéns pela profissional. Eu acho que por hoje é só, né? Ela vai voltar. Eu vou pedir para ela voltar, porque... Sugerem assuntos que vocês gostariam, né? Que os pacientes dela que se fizeram aí seus comentários, sugerem para elas lá, para ela no consultório, para ela voltar e falar de tal tema, debater. Eu queria agradecer novamente a todos vocês pela audiência, ao Denis, a Mário, SB 24 Horas, novamente a Elaine. E agradecer meu apoio, a personal stylist Glória Marisa, a Clés Beleza Feminina, Amiga Moda Plus Size, consultório odontológico Dr. Andréa Macchione, a Premium Seven Tour, agência de viagem, que eu falo para planejar sua viagem, e ao meu consultório Espaço Terapêutico Viva. E falar que hoje o Carlos, né, Mayra? Isso. Não teve o programa do Carlos Cisdelli hoje devido o convidado dele não veio na participação do programa e ele não foi ao ar. Por motivo de forças maiores, não pôde estar presente o convidado, então ele resolveu não fazer o programa dele hoje, que é o programa que vem antes de mim. Revista Cultura Mix. A partir das 14, né, Denis? A partir das 14. E eu vou falar para vocês do evento do dia 9, que devido hoje não temos pessoas, bastidores, a não ser a Mari e o Denis aqui conosco, mas teve programa que já tivemos bastante pessoas querendo assistir. Então, devido a essa procura, nós propomos um programa com plateia. E vai ser o especial do Dia dos Namorados, aqui mesmo no Vic Center, dia 9, às 3, colocamos às 3h30 para vocês chegarem, conversarem, sentarem, porque o programa começa às 16 horas. Então, às 16 horas vamos fazer o programa normal, com o tema relacionamento afetivo. Depois vou fazer uma dinâmica, vou conhecer vocês, quem não me conhece, aqueles que já me conhecem será bem-vindo também. Vou fazer uma dinâmica, temos bastante sorteio de brindes dos apoiadores que deram para sortear para vocês. E faça a sua reserva, porque a vaga é limitada devido ao espaço, é pequeno. Se vocês quiserem assistir dia 9 às 4 horas, faça a reserva pelo telefone, ou tem na página do SB 24 Horas, tem lá o convite. Tem no meu Facebook, tem no Facebook da Mayra Scavacini e tem no Face do Denis Moraes também. Aí vocês fazem a reserva e reservam um lugarzinho para vocês. Eu acho que por hoje é só, eu agradeço a todos e até sábado que vem. Beijo e até mais.